Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Salvador do mundo, o resgatador dos perdidos, aquele que nos estendeu as mãos quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados, que nos deu o dom da vida quando merecíamos receber o salário do pecado, que é a morte. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios. Que a mão poderosa do Senhor te sustente. E lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, para reconstruir, para sonhar, porque o Senhor está conosco e a sua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor abençoe a sua entrada e abençoe a sua saída, que o Senhor te proteja. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, Salmo de número 55, versículo de número 4 até o versículo de número 11, que nos diz assim: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevém, e o horror me encobriu. Pelo que disse: quem me dera asas de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcias e engano não se apartam das suas ruas. O Salmo de número 55, que nós estamos a falar, ele é um salmo que mostra a intensidade do sofrimento de um servo que almeja fugir em meio às lutas e dificuldades que a vida lhe propõe. Descreve pedindo a Deus que ouça-lhe e que não se esconda dele. Expressa que está a lamentar, rugir. Mostra que há uma intensidade de dor e uma intensidade da luta que não estava sendo possível fugir, ou quem sabe achar um alívio nestas dificuldades. É bem provável que a esta altura a angústia já assolava, mas o versículo 4 diz que o coração estava dorido e terrores de morte haviam caído. Receios, ameaças, angústias, tristezas, decepções, perseguições de ambos os lados. Muitas vezes as lutas em alguns momentos da vida, elas não dão tréguas, ela é intensa e às vezes fazem até os mais fortes, aqueles que têm uma estrutura mais sólida, chorar. Ele está a dizer que terrores de morte, o coração estava dorido e que terrores de morte haviam caído sobre ele. A ameaça constante de algo que iria acontecer.
das guerras, dos conflitos, das dores, das angústias. Temor e tremor me sobreveio, horror me cobriu. Não parece ser uma coisa simples. E até a esse tempo, podemos, para muitas pessoas também, descrever o que muitas vidas passam nesse momento. Do pânico, do medo, da incerteza, dos conflitos, da necessidade que assola os lares mais pobres, do grito que almeja a liberdade, que anseia ouvir algo que possa aliviar a intensidade da dor. Temor, medo, tremor que sobrevém e o horror que cobre, o quase clamar e pedir a Deus que não se esconda, para que Ele apareça e traga um refúgio, um socorro presente naquele momento. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Quantas vezes a gente quer fugir da nossa realidade, pelo menos por um tempo, por alguns dias, fugir da rotina, fugir das necessidades, das lutas, fugir das dificuldades que assolam, mas elas estão tão presentes, e Ele almeja ter asas agora para poder fugir. Quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. A situação psicológica, quando as lutas são intensas, se agrava. Muitos se aplacam, alguns acabam entrando em depressão por causa disso. Quando oprimido pelos maus, pela doença ou pelos inimigos espirituais, ou quando a preocupação da vida nos causa medo, nos causa angústia, nos causa ansiedade, nos traz opressão, que ele fala disso nos versículos 2 e até o versículo 5. Nós muitas vezes gostaríamos de fugir desses males daqui e assim obter descanso e alívio. Não é como pegar uma borracha e apagar. Não é como pegar um corretivo e apagar. Parece que o ontem, em muitos momentos, persiste em sobreviver, persiste em incomodar, e demanda tempo, às vezes, para aliviar de situações que deixaram sequelas, que deixaram cicatrizes. O amor de Deus é suficiente, é verdade, para cobrir todas essas coisas. Mas às vezes a nossa superficialidade nos impede de aprofundar em Deus para receber o alívio dessas angústias, dessas dores, porque nele há tudo. Em Deus nós temos tudo. Ele é um Deus completo, perfeito. É um Deus soberano que se importa, que ouve, que chama, que atende, que contempla, que dá vida. É um Deus que vê as necessidades e não se esconde, não se omite. Ele vê, Ele sonda, Ele sabe as coisas mais profundas, mais difíceis de serem solucionadas, de serem resolvidas. Ele contempla tudo. E por isso o salmista clama a Ele. Ele busca a Deus, ele está pedindo a pessoa certa. Mas ele almeja agora fugir. Está num lugar de descanso.
tivesse asas para fugir rápido, para sair o quanto antes daquela situação, para ele era melhor. Na maioria dos casos, não nos é possível fugir das situações. Nós temos que encará-las, enfrentá-las. E por mais dor que seja, por mais difícil que seja, nós precisamos encarar, enfrentar. Porque algumas dessas coisas, elas servem de forma pedagógica, vêm para nos ensinar, para lidar, para amanhã dar exemplo a outras pessoas. Tudo que está na Bíblia, que foi escrito para o nosso bem, foi escrito das lutas e dificuldades que os nossos irmãos passaram e suportaram diante de Deus e da época em que eles estavam. Não dá para fugir de tais situações. A verdadeira solução está somente em Deus, que é o nosso refúgio. E nele nós podemos, então, invocá-lo, buscá-lo. Lá no Salmo, lá no versículo 17, ele vai dizer assim: mas eu invocarei, versículo 16, eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha, gente, não tem nada mais poderoso do que a oração. Nada mais poderoso que traz mais solução do que a oração. Por mais que esteja difícil a sua situação hoje, por mais medos, traumas, dificuldades que as pessoas estão a enfrentar, os desafios propostos pela vida, pelas lutas que cada um enfrenta no seu dia a dia, a solução é na oração. Quando alguém se curva diante de Deus, Deus se propõe a mudar a história. Se for doença, Ele cura. Ele é o médico dos médicos. Se for alguma coisa que precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Se é uma peleja grande, uma causa imensa, Ele é o Senhor que resolve. Ele também é o Deus da guerra. Eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Reclamar não resolve. Deixar de lado não resolve. Fugir não resolve. Quando você voltar, o problema estará lá da mesma maneira, te aguardando, ou quem sabe, com uma intensidade até maior. Buscar a Deus. Ele disse: de tarde, buscar quando? Versículo 17, de tarde, de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha súplica. Sabe qual é o nosso grande privilégio? É que nós temos um Deus que ouve, que não faz acepção de pessoas, que não mede as pessoas pelo bem que eles têm, que não mede as pessoas pelo seu conhecimento, a sua estrutura, se é cientista ou não alfabetizado. Ele não nos mede baseado nestas situações. O segredo é buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ao invés da condição de ser as cátedras, ser as benesses da vida, a condição é o coração, de invocar de verdade, de clamar de verdade, de buscar de verdade, de orar de verdade, com intensidade, mergulhar na oração. Deus tem solução.
é impossível aos seus olhos, é impossível aos olhos humanos, é impossível ao homem, mas é possível para Deus. Não há impossibilidade nas mãos de Deus e no poder de Deus, há sempre solução. Você não pode deixar de crer, você não pode deixar de orar. Por mais tenebroso, por mais que apareça o terror, o tremor, angústias de morte que te cerca, você não pode deixar de crer que será melhor, que há solução, que alcançará uma saída em Deus para isso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. O deserto também tem seus medos. O deserto também tem suas angústias. O deserto também tem suas necessidades. O deserto também tem o calor intenso, imenso. Lembra quando o povo de Deus na jornada, quando saiu do Egito, houve uma necessidade de Deus colocar uma coluna de fogo durante a noite por causa do frio do deserto, uma nuvem durante o dia por causa do calor do deserto. Alguém que diga, eu vou fugir, vou ficar sozinho, às vezes o problema está mesmo com você. O fugir não resolve. Encara-o em nome do Senhor. É preciso enfrentar os gigantes que nos assombram. É do conhecimento de todos. O gigante que assombrava Israel. O gigante que assombrou o reinado, o rei Saul, o exército de Israel, que desafiou por longos dias e ninguém ousou levantar para enfrentar o gigante. E enquanto isso ele crescia, assombrava, amedrontava o povo e eles se aplacavam. Mas o dia em que alguém olhou para o gigante e ousou enfrentá-lo, Davi, ele disse, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens contra mim com espadas e com lanças, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Luta da maneira correta, peleje as suas batalhas da maneira correta, vai para a oração, vai para os pés do Senhor. Ele é o Deus que venceu exércitos, Ele é o Deus que fez reinos se curvar, Ele é o Deus que vence a doença, os males, problemas, as dificuldades. Não importa o que, no Senhor tem solução. Não vá para o deserto tem os seus perigos, o deserto tem os seus medos. Apressar-me em escapar da fúria do vento e da tempestade. São assoladores. Quanta gente sofrendo nessa época e ao invés de buscar a Deus recorrem ao suicídio, recorrem a outros meios. Saul, quando no auge do seu problema, o homem que conheceu a Deus, ele foi buscar a solução na feiticeira de Endor e se complicou. Lá ele ouviu mentiras, enganos, que não pôde realizar. Não se afaste de Deus, não se afaste da palavra, não se afaste do amor de Deus. Deus tem solução, Deus tem respostas, Deus tem, é só nós buscarmos. Não adianta querer fugir para o deserto, pernoitar no deserto, apressar para fugir lá no deserto do vento da tempestade. E aí ele vem dizendo, despedaça, Senhor, divide a sua língua, pois eu tenho visto violência e contenda na cidade. Medo. Atrás dos muros de dia e de noite andam ao redor, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade adentro, astúcias, engano não se apartam das suas ruas. Havia maldade fora e havia maldade dentro, é o homem.
Havia um engano lá fora e havia engano dentro. É as dificuldades. Não adianta fugir para o deserto. É encarar. Encare os seus medos. Encare suas lutas. Eu sei que alguém pode estar a dizer: eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor. Busque em Deus. Ora de manhã, ora à tarde, ora ao meio-dia, ora à noite, ora quanto tempo for necessário. Não precisa senha. O Senhor está disponível o tempo inteiro. Qualquer momento que você clamar, Ele te ouve, Ele te assunta, Ele te dá atenção. Não precisa senha, não precisa marcar audiência, não precisa. Ele está ao nosso dispor, como um Deus que é o nosso refúgio. É Ele que nos livra da violência, do mal, da contenda, da intriga, dos vendavais, das tempestades. É Ele, o Senhor, quem nos livra. Somente clama. É o temor das doenças, é o temor da pandemia, é o temor do desemprego, é o temor das greves, é o temor de situações complicadas com os filhos, no relacionamento com a esposa, com o esposo, das dificuldades enfrentadas na igreja, na sociedade. Há um Deus que contempla todas as coisas e que tem prazer em nos ouvir. Clame-o, busque-o, Ele tem solução. Acha refúgio em Deus. A palavra diz que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Busque-o. E buscando, Ele diz: livrou em paz minha alma da guerra, que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade. O seu Deus vive de geração em geração. O meu Deus vive de geração em geração. Ele não é mudo, Ele não é surdo. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que conhece, Ele é um Deus que sonda, Ele é um Deus que tem poder, Ele é um Deus que está nas alturas, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que tem o poder sobre todas as coisas, sobre todos os males. E a mão dEle que nos segura, que nos sustenta, que nos ampara, que nos dá vida. Que a mão poderosa de Deus neste dia possa te alcançar, te tocar, te levantar, te dar estrutura, te dar vida, te curar, te libertar do mal, dos vendavais, da tempestade. É Ele quem acalma a tempestade. Em nome de Jesus, que a sua vida seja abençoada, impactada pela palavra e pelo poder de Deus hoje. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa vidas, abençoa, ó Deus, os lares, as famílias, os casais, os filhos. Abençoa o teu povo na terra. Ajuda-os nas lutas e angústias que vem passando o teu povo. Auxilia-os, ó meu Deus, dando-lhes graça, sabedoria e entendimento para lidar com a adversidade. Ensina-nos a encarar os nossos medos e recomeçar cada dia, cientes de que o Senhor cuida de nós. Toma em tuas mãos cada vida. Abençoa as autoridades constituídas. Abençoa a nação brasileira. Abençoa as nações do mundo. Repreende, ó Deus, a pandemia. Repreende a mutação do Covid-19, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és poderoso para trazer vida a estas pessoas. Olha para os que estão hospitalizados, entubados. Olha por aqueles que estão desenganados pela medicina. Em nome de Jesus oramos
impetramos a bênção do Senhor. O teu nome é Já, o teu nome é poderoso. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós ministramos cura, milagres e libertação, Senhor. A tua bênção não é vendida, não é comprada. Onde quer que alguém creia, onde quer que haja um coração que creia na tua palavra, que receba a cura, que receba o milagre, que receba a libertação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Não fuja, busque a Deus, Ele tem solução. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.